a todos vocês que nos estão a ouvir para este primeiro episódio do Marcaste. Na verdade, o nome Marcaste foi decidido por uma mistura de podcast, marco e o slogan é: estás aqui é porque me marcaste. Então, faz todo sentido para mim começar essa viagem com o meu pai e não começar com outra pessoa, porque eu tenho visto ultimamente na nossa sociedade, quando nós falamos de referências, falamos de exemplos, falamos de ídolos, nós falamos sempre de pessoas estranhas. O fulano de tal, dos Estados Unidos da América, o cicrano de tal, não sei o quê. Na minha maior referência és tu, e tu sabes disso, eu falo contigo sobre isso várias vezes, e por isso é que eu quis começar contigo. Acho perfeito. Achas perfeito, né? Acho perfeito. Ainda hoje estava a organizar uma oferta para o meu neto mais novo, por sinal é teu filho. O senhor Emanuel Jauari. É Emanuel por teimosia dos pais, devia ser só Manuel. E eu pus no nome do dono Emanuel Neto. Fizeste muito bem, é teu neto mesmo. Tem que ser, é o mais novo. É o mais novo, Não, mas... Espero que não seja o último. Para marcar mais. Mas olha, papá, eu quando estava a pensar em idealizar esse podcast, eu queria mesmo falar sobre coisas que eu acho que se fala muito pouco, e uma delas é parentalidade. Eu costumo dizer a todo mundo que para mim ser pai é fácil, é só imitar. E isso é real, porque eu não me lembro de nenhum momento da minha vida em que tu não estavas lá. Tipo, eu ouço muita gente falar de momentos da vida em que pai não estava, tiveram pais que se separaram e logo o pai ausentou-se quando se separou da mãe, separou dos filhos. Eu tenho 43 anos quase de idade e costumo dizer às pessoas que até hoje dou 2 beijos, até hoje quando durmo na tua casa tu espreitas para saber se eu estou bem. E eu gostava de saber, tiraste isso de onde? Aprendeste isso com quem? Porque nós ouvimos que na vossa geração, os pais não diziam eu te amo, os pais não te davam um beijinho. Tu aprendeste com quem? Para fazeres a mim e eu fazer com os meus. É isso. Eu quero perceber se aprendeste isso com quem. É uma pergunta que não é muito fácil de responder, porque o meu pai era efetivamente daquelas pessoas bastante retas. Aliás, só para dar um pormenor, tirando a minha irmã mais velha, a Fernanda ou a Nina? A Fernanda e por arrasto a Nina. Todos nós éramos tratados pelo nome próprio. Sim, senhor. Senhor Manuel. Senhor Manuel, Senhor Rui, Dona Fátima, Dona Paula. E esta era, de facto, uma referência e uma maneira do nosso pai, provavelmente, de marcar a fronteira da nossa relação. Podemos ser amigos, podemos estar todos muito próximos, mas quem manda aqui sou eu. Hoje é engraçado e nós até achamos bonito isso. Os meus netos chamam-me pelo nome próprio. Nelo. É o Nelo. Eu também acho que eles são um bocado atrevidos, mas pronto. E começou com a Liana. Pois, eles chamam-me pelo nome próprio. Os da Karina não, porque a Karina não lhes deixou. Não sei se foi a Karina, mas de qualquer forma os pais acabaram por não anuir muito por esta via. Mas eu acho que ainda vamos a tempo, normalmente, das coisas fluírem, né? Sim, claro. Bom, é bom que saibam, para não pensarem que eu só estou nos netos, eu já sou bisavô, né? Sim, é verdade. És bisavô do Zayn. E o meu neto, o meu bisneto, chama-me Biso. Não é? É diferente. Então, voltando ao tema, eu não sei mesmo como é que nós, de uma maneira geral, criamos esta maneira de relacionamento. Porque eu disse há pouco, o meu pai era uma pessoa com bastante determinação. Só para vos
dar um exemplo daquilo que estou a acabar de dizer. Lembro-me que uma vez, e nos dias de hoje, comer a sorda. A sopa com pão, né? A sorda, pão, coisa que depois é... Agora põem já umas com camarão. Todos chamam migas e tal. E amigas. Que era um prato... Hoje é um prato extremamente rico e caro. Mas ontem, no passado, era um prato que era sinónimo de pessoas que não tinham tantas possibilidades assim. Okay. E então aproveitava-se tudo. O pão acumulado era aproveitado para fazer esse prato que era comido com peixe frito, com molho de tomate, ou com o que fosse. Yeah. E pronto, naquela nossa relação com outros amigos, outros vizinhos, eu entendi que aquilo não era, na verdade, naquele dia, a refeição apropriada. E manifestei-me. Tenho a certeza que não foi da melhor maneira. Ok. Mas manifestaste assim, tipo, não quero a sorda hoje. Não como. Não vou comer. Foi isso que disseste. Quem não tem posses não faz filhos. Disseste isso? Perfeitamente. Não como porque quem não tem posses não faz filho. Ei! E o que é que aconteceu? Aconteceu, o meu pai estava destacado fora de Luanda, era enfermeiro, estava fora de Luanda, creio que na altura em Silva Porto, hoje Bié, né? E quando o meu pai voltou, uns meses depois, não foram dias, não, esta minha insurreição foi relatada. E depois de nós termos tido a oportunidade de passear no Chevrolet verde e branco do pai... Eu só conheci o Cinca, mas o era Cinca azul. Exato. Yeah. Chevrolet verde e branco do pai. Ficamos em casa, ele saiu, mas disse que queria encontrar-nos lá e ficamos cada um de nós éramos os 4 mais novos, ficamos cada um no nosso canto, à espera que ele chegasse. Tu, Gegé, a Paula... Não. Gegé era quem é que estava então? O Rui, a Fatita, a Paula e eu. Ok. E quando o pai... Gegé não, fora da era bebê. Tínhamos uma diferença de quase 7 anos de idade. Ok. E então, quando o meu pai chegou na mangueira e aquilo foram retroativamente penalizados os atos de disciplina que foram cometidos na ausência dele, dentre os quais essa expressão de quem não tem posses não faz filhos. Mas é muita coragem. Você que não trabalha, vai dizendo outro. Isso. Quem não tem posses não faz filho. Não sei agora se terá sido esta forma muito reta, muito disciplinadora do meu pai que fez com que tu fosses diferente. Que eu fosse diferente. Eu costumo dizer às pessoas que o meu pai não bate. O meu pai toda a minha vida me ralhou. Uma única vez que eu apanhei, a minha mãe entregou um cinto na mão do meu pai e depois do meu pai me dar uma única cinturada, foi-se fechar no quarto. Eu lembro-me desse dia como se fosse hoje a mãe a insistir: tens que lhe bater, porque eu acho que tinha... Não, mulheres. E tu pegaste no cinto, nós estávamos no 1º de maio, tínhamos aquela prateleira, aquele armário grande onde tinha o rádio e não sei o que. Sim, eu ia na sala, eu lembro, ela entregou-te o cinto, tu deste uma cinturada sem vontade, totalmente sem vontade. Das porradas, que eu sou especialista de porradas, eu apanho muita surra da minha mãe e da minha avó, então aquilo que tu me fizeste foi um carinho com o cinto, né? Então eu pergunto, uma pessoa que apanhou, como tu apanhaste, tu também apanhaste da avó uma vez uma galheta com a mão esquerda, né? Porque isso foi por causa do feijão. Ponham tudo aqui, né? Quem não quer mais, põe aqui. Não, naquele tempo havia regras. E foi uma esquerda bem dada, mas... Ela era esquerdinha? Claro. Mas tu não bates, pai. Tu não bates. Tu ficas, quando ficas chateado, hoje em dia também já somos mais crescidos e conversamos de outra forma. Conversas connosco de outra forma. Mas quando nós éramos pequenos, tu sempre nos chamavas a atenção. Nunca foi
Bater nunca foi uma prática tua. Eu lembro-me de eu dizer isso aos meus amigos. Meu pai não bate. E eles, o quê? Teu pai não bate? Tipo, era estranho, porque os pais dos meus amigos daquela época apanhavam em condições. Aquilo era tipo, a mãe batia, depois mais tarde, quando o pai chegasse, o Dava pai batia. parte Então, tu achas que isso também é resultado de tu teres apanhado e achares que não vou bater esses indivíduos para quê? Mas é que uma pessoa... Hoje eu não consigo justificar qual foi a razão principal para manter esse modo de atuação perante os meus filhos. Mas, de qualquer forma, acredito que nós, quando apanhássemos, aquilo já era rotina. Sim, nós sabíamos que depois de cometermos, como se usa dizer Exatamente. hoje, nós tínhamos o relatório que a Dona Margarida, nossa mãe, entregava ao seu Fernando. Entregava ao seu Fernando. Então a gente já sabia que havia aí uma surrazinha pelo meio. Já sabíamos que no canto esquerdo era o Rui, direito era a Fatita, do outro lado esquerdo era a Paula, depois era eu. Não apanhar é que era exceção. Então, se calhar eu acreditei que a via do diálogo, da conversa, do exemplo, fosse o melhor para educar os meus. Para mim funcionou bem. E eu costumo ouvir-vos muitas vezes nas conversas e tal. Epa, o meu pai, para nós atravessarmos a rua, estamos a falar de uma rua de 4 metros, ok? Sim, no 1º de maio. Não, e não só ali. Qualquer rua. Mesmo, qualquer rua. Sim. Tinha que pedir alguém para ir connosco e não sei o quê. Essa super proteção, espero que valha a pena para amanhã não ir para o Beiral, né? Não, Beiral não vai. Está garantido, Beiral não vai. Aliás, lembro-me que sempre me prometeram Suíça. Que eu ficaria na Suíça numa casa de descanso. A mãe é que ia para o Beiral, por causa da empurrada que ela nos dava. mas, pai, uma coisa que tu falaste muito interessante, a questão da superproteção. Eu cheguei a uma certa idade que me dei conta que eu não sabia me gerir no mundo. Sem vocês. Sem pedir a vossa opinião. Tipo, pai, o que é que achas disso? Mãe, o que é que achas disso? Porque toda a minha vida foi assim. Eu sempre tive acesso aos meus pais para perguntar o que é que achas disso ou o que é que achas daquilo. E não acho que seja negativo ir buscar essa experiência dos meus pais. Mas há momentos em que tu tens que decidir sozinho. Então, a verdade que é, tipo, qual é que foi, assim, a decisão que tu me viste tomar sozinho que mais te chocou? Que ficou mesmo assim, tipo, eu acho que esse miúdo está a ficar maluco. Eu acho que esse miúdo vai correr mal isso que ele está a fazer. O que mais te chocou? Eu acho que as grandes decisões da tua vida sempre foram um choque. Ficarmos aqui... Vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo e eu não sei quanto tempo temos no programa. Tens o tempo que tu quiseres. Mas, na verdade... O bom do podcast é isso, é que não há limites, não é TPA. Mas, na verdade, há uma coisa que é importante. Eu sempre ouvi dizer que o grande mal dos teus pais, tanto falo de mim e da tua mãe, foi logo na escolha do nome, né? Marco. Dizem que os Marcos são muito irrequietos. Mas eu queria dizer uma coisa, é interessante. Quando nasceste, havia um nome. E eu não sou cá de coisas feitas assim. Eu gosto de ter decisão no que é meu. Eu também. Aliás, eu sou muito igual ao pai. Eu tenho uma expressão que é muito doméstica e espero que ninguém fique mexido com isso. Mas eu digo que os meus filhos são os meus xixis. Portanto, e então o teu nome acabou por ser votado. Houve vários nomes, os nomes mais votados acabaram por ser o teu nome. Mas havia João também no meio, né? Não me lembro de João. Não? Era Miguel? Será? Pedro qualquer coisa. Era Pedro qualquer coisa. E então veio o Marco e como na altura era
condição sine qua non que os nomes das crianças nascidas naquela época tivessem que ter um nome africano, angolano mesmo. Nós conseguimos dar a volta, porque Patrício não é propriamente... Não é. Não é. O nome, mas é Patrício angolano, Lumumba, né? Mas fomos por aí. Yeah. Estávamos naquela fase da revolução e tal. É por isso que eu sou um pouco revolucionário. Pois é. E acabamos por ficar pelo Patrício Lumumba. Né? Patrício Lumumba, não. Marco Patrício. Sim, foi derivado do Lumumba. Sim. Agora, ao longo da tua vida, na verdade, tu tomaste muitas atitudes, muitas decisões. Algumas. Se o bigode não tivesse tão evidenciado, se calhar íamos notar aqui a cicatriz, né? Uma cicatriz, tem a sua história. Depois houve outras coisas, outras atitudes que foram sendo tomadas, mas que, na verdade, demonstravam já que nós teríamos pela frente um grande homem. Que temos que saber não retribuir, só por retribuir, mas temos que saber reconhecer aquilo que nós ajudamos a criar, porque é mesmo ajudar. Porque o resto é-nos intrínseco. Nice. E há uma coisa que eu digo a muita gente. Eu muitas vezes prefiro me comunicar com o Marco por escrito. Porque acabamos por começar a conversar e não chegar ao entendimento. Ao menos assim um lê, o outro lê e chegamos ao meio termo, porque somos muito iguais nisso. Não, mas eu tenho orgulho de ser igual ao meu pai, hein? Só para deixar isso claro. Só para dizer que eu casei aos 20 anos, fui apresentar-me à casa da minha sogra, uma grande senhora, falecida muito recentemente, e ela perguntou-me, ela sabia que eu tinha. O senhor não tem família. Mas o senhor não tem família. Foi-te sozinho. E eu, quando cheguei a casa, eu disse, olha, quinta-feira, querem ir jantar comigo, a casa está bem. Estás-te a lembrar de quando eu fui fazer o pedido também? Portanto, eu acho que esse tipo de atitudes acabam por vir de trás, muito de trás. Houve outras coisas que na verdade, marcaram no teu desenvolvimento, no teu crescimento enquanto ser humano, enquanto homem até o momento. Enquanto todo mundo lutava por ser quadro da Sona Angola, grande empresa, com as possibilidades e as funções que tu lá tinhas, decidiste largar. Saíste do gabinete da presidência, da vice-presidência. É verdade que uma proposta, orientação quase, mas também largaste quando foste para diretor-geral do IDIA. Mas tenho acompanhado e vejo que esta tua decisão, essa tua vocação, não obstante estar um pouco à margem da formação, da licenciatura e do mestrado que tu fizeste, é o que te revela. É o que te revela. Temos sentido orgulho e queremos sentir muito mais nos reconhecimentos nacionais e internacionais que vens tendo. Mas tens lá um Marco em casa, vê lá se ele fica um pouco diferente. Tem lá o Marco Chiari, que ele também tem as cenas dele. E vamos acompanhar. Mas e como é que foi para ti quando eu fui pai? Pela primeira vez? Porque eu lembro-me que tu não estavas cá. Quando nós recebemos a notícia, tu estavas a fazer uma formação em Lisboa. E lembro-me que primeiro o Adilson contou-me, o Adilson da tia Paula, né? Que me contou primeiro. Eu fui lá à Praia do Bispo para me informar claramente o que é que se passava e descobri que a Sara estava grávida de 6 meses já, se eu não estou em erro. Voltei para casa para esperar a porrada da mãe, que nem conseguiu me dar porrada de tão fraca que ficou. E depois, quando a mãe soube, então ligamos para ti, para Portugal. Na altura ainda do telefone ainda era fixo. Ainda era fixo. Ligamos do fixo para ti, para Portugal, a contar o que tinha acontecido. E eu lembro-me bem
que tu disseste-me, porque era uma coisa que tu dizias sempre quando eu era mais novo. Epá, eu também já posso ser avô. Era uma coisa que tu ias dizendo assim, mas não era para motivar. Era... Mas já quero ser trisavô. O Zayn que trata de resolver isso quanto antes. Um gajo de 5 anos, pai. Vai crescer. Mas eu lembro-me, pai, que de facto a tua reação não foi uma reação de epá, vê lá o que é que tu fizeste. Não foi. Foi uma reação de fica tranquilo, o papá daqui a alguns dias está aí e tudo vai ficar bem. E eu lembro-me que eu estava nos exames finais da 12ª classe na escola portuguesa e eu lembro-me que quando tu disseste isso, tipo, fica tranquilo, o papá já está a caminho, tudo vai ficar bem. Eu lembro que isso fez tipo, que eu ficasse tipo, ok, pronto, o meu pai já disse que ele já está a caminho, o meu pai já disse que tudo vai ficar bem, então tudo vai ficar bem. Porque isso foi em 98. Em 98 eu tinha 17 anos. Foi? Yeah. Não, na verdade há situações, a gente pode falar muita coisa, costuma-se dizer que as palavras têm muita força. São diz, vida né? e são morte. Yeah. Mas na verdade é isso. Eu fiz mais um filho através de ti. Que as senhoras te disparataram na rua. No mercado. Quando ambos estávamos vestidos de igual e perguntaram-me como é que ele chamava e a idade do filho. Eu disse, não é meu filho, é meu neto. E elas em Quimbundo disseram, vocês não têm vergonha, fazem os filhos, depois têm vergonha de apresentar. Mas dizer que eu estou neto. Dizer que é neto. Mas na verdade foi assim, não deixou de ser um choque. Yeah. E por que é que foi um choque? Porque, e foi o que eu disse na altura, não era aquilo que eu tinha projetado para o futuro do meu filho. Felizmente acabou por não mexer muito. Yeah. Acabou por não mexer muito. Mas foi aquele choque inicial. Lembro-me que eu estava a fazer uma formação na Segog? Não. Não era? Foi na Coopers. PwC? Na Coopers. Na Coopers, pronto. Uma. Yeah. Agora esqueço-me do nome, do resto do nome. E nesse dia o choque foi tão grande que não consegui esconder perante os demais colegas e o professor. E não houve aula no período da tarde porque o professor decidiu que ia almoçar comigo e conversar um pouco comigo. Yeah. Ganhei um almoço, ganhei um neto e já estamos aqui. Yeah. Tenho um neto com 25 anos. Um senhor que também já é pai. Já é pai e espero que os investimentos que estamos a fazer com ele se concretizem, a licenciatura dele, possibilidades não lhe são negadas, né? Não, nunca. E que efetivamente daqui a alguns anos, que não faltam muitos, faltam 2 anos, ele possa estar licenciado e dar um pouco mais da sua formação, dos seus conhecimentos, porque ele já tem muitos e tem passado. Ele tem, e agora estou mesmo a falar, eu tenho-lhe dito, acho que é a altura de lançarmos um EP, lançarmos uns vídeos, mas ele tem lá a sua perspectiva que eu, como o xixi maior, o avô, decidi ultrapassar isso tudo. E então tenho estado ultimamente a trabalhar na recuperação das músicas dele que vão aparecendo nas redes sociais, porque o contrário ele não está a facilitar. A tentar ver se junto das televisões e das rádios locais a gente consegue promover um pouco mais aquilo que é o trabalho dele. Aquilo que é o trabalho dele, porque tem qualidade. Tem. Aliás, vimos-lo na última... Ele fez a abertura da última festa da música da Unitel. Da Unitel e, de facto, não se saiu mal, antes pelo contrário. De resto, é vida, vamos continuar. Sim, é isso. Sabes, pai, há um conjunto de coisas que eu tenho na minha memória e que, de facto, para mim fazem muita diferença na pessoa que eu me tornei. E
mas há coisas que eu aprendi por te ver fazer de forma repetida, mas há outras coisas que eu aprendi muito tempo depois. Mas que eu gostava que tu me dissesses qual é que era a tua intenção. Por que tu me davas cerveja? Quando eu era mais novo dizias, prova, toma, beba aqui. Por que para ti era importante? Não, para ver mesmo qual é a tendência. Para ver qual é a tendência, aliás. Tirando os modernismos de agora e para não estarmos em choques, muitas vezes eu evito molhar a boca da criança, mas foi um hábito que eu sempre tive. Pôr um pouco de champanhe, boas maneiras. Pôr aqui no lábiozinho. Se gostar, há de continuar. Se não gostar, pelo menos não vamos ter surpresas, né? Vamos saber com quem estamos a lidar, Mas é uma forma, não tem uma grande explicação, não tem explicação científica. É mesmo uma forma que eu sempre adotei de manifestar a minha alegria no momento, a minha satisfação, e faço isso com todas as crianças que me digam algo. Mas tu sabes que essa forma ajudou-me. Porque imagina, quando eu fui para o colégio... desgostaste, né? Não, não é só o não gostar. O não gostar é meu, né? Mas eu fui viver fora. De algum modo, cedo, né? Eu fui primeiro naquele colégio interno na Inglaterra, depois para os Estados Unidos, lá no fundo do mundo, antes de ter 19 anos. E eu podia estar exposto, porque eu tinha dinheiro no bolso, da minha mesada que me era dada, eu podia estar exposto a álcool, drogas, aquilo que eu quisesse. Mas eu acho que o facto de... eu sinto que muitas vezes os jovens enveredam para a bebida para se provarem adultos. E o facto de tu me dares a abertura inibiu-me de querer fazer. Não sei se entendes isso, papá. Tipo, inibiu-me mesmo, porque eu não tinha que esconder. Se eu apanhasse uma piela, né, uma bebedeira, eu podia dizer ao meu pai, porque o meu pai dava-me a provar. E eu é que dizia sempre, não gosto. Então eu estava à vontade para ligar para o meu pai e dizer, papá, experimentei cerveja e agora já gosto. Mas eu nunca senti a necessidade de o fazer, porque se calhar é porque não era um desafio, não era uma coisa que o meu pai ia ficar chateado se soubesse que eu bebi uma cerveja. Então, por isso, se calhar nunca me interessou. Mas é um pouco aquilo. A gente gosta de fazer o que os outros não gostam. Gostamos de contrariar. É uma forma de ser e de estar na vida de muita gente, né? Se calhar tem mesmo a ver com o ADN dos humanos. E então, é como dizes, e muito bem, não tenho razão de... quando eu quiser bebo. Sim. É como aquilo, não fiz isso hoje, faça amanhã, não tenho pressa, não tenho pressão. Então, é isso. Isso, para mim, teve esse impacto e para mim é positivo, porque eu não gosto mesmo de bebidas alcoólicas até hoje, mas pronto, mas é uma coisa que eu nunca senti. Vou beber porque, o meu pai não está aqui. Então, pronto, nunca tive essa necessidade. Então, eu sinto, pai, que aquilo que é a educação que vocês nos deram e a experiência de vida que vocês nos proporcionaram fez-nos crescer com uma coisa que é confiança. Imagina, eu lembro-me que sempre, quando nós éramos mais novos, vocês nos perguntavam onde é que nós queríamos ir de férias. Mas a história era muito engraçada, porque vocês perguntavam onde era e nós acabávamos em Lisboa. Mas era-nos dada, não sei se vocês faziam isso conscientemente, mas vocês sempre nos deram a opção de ter a opinião. O que é que isso permitiu? Que em todos os meios que nós fôssemos, nós temos opinião. Nós não somos pessoas, e nós estou a falar de mim, da minha irmã e do meu filho que foi criado por vocês, né? Nós não somos pessoas que chegamos a um local e temos receio de expressar a nossa opinião. É verdade. Independentemente de estarmos a falar com alguém que é nosso superior hierárquico, uma referência na sociedade, com um cargo alto na sociedade, nós com educação sempre manifestamos a nossa opinião. Sim, é preciso saber manifestar a opinião sem demonstrar a soberba, como se diz, nem ser-se mal educado. Portanto, nós temos uma opinião, devemos exprimi-la, e eu podia dar vários exemplos
do ser educado e ser bem entendido e do Sim. ser educado e do ser mal entendido. Claro. Mas vamos ficar por esta ideia, que na verdade é importante no nosso dia a dia sabermos ser e estar. E saber ser e estar é conviver e ter daqueles com quem nós partilhamos o dia a dia, termos o feedback necessário Sim. para não termos constrangimentos, não termos mau relacionamento de trabalho, Yeah. termos amizade, ou pelo menos o respeito mútuo Sim. e as coisas andarem, né? Yeah. Mas vocês faziam isso de modo consciente para nos dar essa possibilidade de termos posicionamento? Era uma coisa só que já era Mas é da para tua natureza? sentir também. Mas não quer dizer que Lisboa sempre foi o ponto de Era passagem. a base, né? De Sim, passagem. Yeah. ponto de passagem. Mas fomos a muitos sítios. Não, vários. Eu ia chegar aí. Fomos a muitos sítios. Não, o irmos a muitos sítios e todas as lembranças que eu tenho, por exemplo, eu costumo dizer às pessoas, férias para mim não é as compras. Mas isso por quê? Porque essa não é a experiência que eu tenho de vida, né? A experiência que eu tenho é, o meu pai vai pegar em mim e nós vamos viajar para o sítio tal e vamos visitar 1000 museus. Às vezes estás cansado, mas ele já fez o plano dele, porque o meu pai tem plano, ele vem com o plano dele, olha, hoje vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Se estamos na Europa, pegamos num carro e vamos viajar pelos países vizinhos. Então, é uma coisa que de facto, cultura sempre foi uma coisa que tu nos promoveste e nos levaste, nos expuseste. Então, nós ficamos habituados a fazer esse tipo de programas até hoje. Esse teu amor pela cultura, por buscar saber outras coisas, isso vem do quê? É uma coisa só que tu já tens? É alguma cena? É assim. Antes eu queria, antes que me esqueça, dizer o seguinte. Nós, nestas viagens várias que fomos fazendo, fomos a alguns sítios como, por exemplo, o Disney, a Euro Disney. Yeah. A África não tinha Disney nenhuma. Naquela altura? Não, acho que nem tem até hoje. E acho que não tem até hoje. Mas já se falava, e acho que é real, de qualquer coisa idêntica a isso na Ásia. Que a gente dizia, temos que ir, nunca se foi. Se calhar deixo essa responsabilidade para o futuro, mas para vocês nos já levarem. fomos juntos a China e a Macau. Bom, mas isso podes contar dessa viagem. Isso são outros 500. Agora, mas de certa forma compensou-se. Eu fiquei, e aí estava a falar de sonhos. E já bati muitas portas pelo mundo. Eu lembro-me de ter visto em Coimbra. Penso que é em Coimbra. O mundo dos pequeninos. Que é tipo Portugal dos pequeninos. E na verdade, eu tinha um sonho de conseguirmos fazer uma coisa idêntica aqui em Angola. Não pode ser feito. Nós somos, na verdade, um só povo, uma só nação, mas somos oriundos de várias tradições, várias culturas, e podíamos ter aqui uma história muito boa à volta desta, unir as características e a realidade dos vários grupos etnolinguísticos, construir uma coisa bonita que pudesse ajudar a reforçar a unidade nacional, o conhecimento da juventude na história do seu país. Mas tu promoves isso, pai, com conhecer Angola, os projetos que tu Sim, é verdade. Nós até neste capítulo do Eu Conheço Angola... Eu Conheço Angola, sim. Estamos a fazer... Começamos naquela altura da crise do Covid. Sim. Do ou da? Covid. Do Covid. Pronto. Começamos a fazer... Vírus. É isso, o vírus. Começamos a fazer um intercâmbio
de conhecimentos através da fotografia, do WhatsApp. O WhatsApp funcionou muito. Porque é verdade que agora a realidade é outra, já sentimos um acenozinho de algumas entidades privadas e também a nível público já falamos com o departamento responsável por esta matéria para ver se continuamos esse projeto, porque o grande objetivo era, a partir da ponta do Padrão até lá o fim do Cunene, nós conseguirmos mostrar como é que foi a colonização, o início, como é que foi a ocupação do nosso território, a participação nossa. Há dias eu estava a conversar com alguém que me disse os grandes vendedores de escravos não eram propriamente os estrangeiros, eram os nacionais. Eram as regiões, as tribos daquela altura. Portanto, isso foi um desafio que estava a ser lançado no Netflix, ok? E nós aproveitamos sempre para discutir esses temas, porque é preciso discutir, é preciso que as pessoas para sabermos mais, entendam, acreditem, porque a nossa história tem que ser mesmo contada bem, para que efetivamente não fique nada naquela dúvida do talvez. Temos alguns exemplos, eu não vou citar agora daqueles exemplos, se foi só o Marco sozinho com o Nelo Vítor, ou se foi o Marco com mais alguém. É preciso falar claro, né? E então, é verdade isso que tu disseste, mas há outros projetos que se calhar podemos continuar a sonhar, podemos continuar a ir atrás e vamos ver. E houve até, não sei, na altura, se conseguiste reter isso, mas eu lembro-me que numa das vezes que nós fomos à Euro Disney, depois de termos sido ajudados a levar a bagagem para o quarto, na verdade foi o funcionário do hotel que levou, ele perguntou se me podia apertar a mão e disse que sentia-se um homem feliz. E eu perguntei-lhe porquê. Ele disse, não, porque um dos nossos está a usufruir disso. Está aqui a usufruir desse hotel, 5 estrelas, não sei o quê, com a família. E aquilo ficou-me registado. E pronto. E era bom, era bonito estar com ele, conversar com ele, porque era alguém que tinha imigrado lá para a França nos anos idos e que sentiu ali satisfação. Sim. E é isso mesmo, pai. E essas coisas da representatividade que hoje em dia são mais faladas abertamente fazem mesmo toda a diferença. Faz diferença mesmo um gajo ver, como tu dizes, um bumbo como nós, né? A fazer uma coisa. Eu costumo dizer um igual. Também diz um bumbo. E a fazer coisas de destaque faz toda a diferença, sim. Pai, há coisas que são talvez mais delicadas de se abordar, mas eu quero abordá-las na mesma. E eu lembro-me que uma vez nós estávamos a conversar e tu disseste que antes do avô morrer, ele disse que não queria 2 óbitos. Eu costumo dizer a todo lado que eu vou, que eu cresci sabendo que o meu avô, eu tinha 2 avós, a avó Guida e a avó Olívia, Praia do Bispo e Maianga. Mas ainda assim, como filho, deve ter sido desafiante para ti, o teu pai dizer-te assim, Nelo, quando eu morrer, não quero 2 óbitos. Tu resolve-te, mas eu não quero 2 óbitos. Como é que ele lidar com isso? Tipo, ouvis isso do teu pai e tipo, faço como? Eu digo que é a minha mãe, digo que é as minhas irmãs, faço como? Não, eu acho que ele nunca me disse em palavras isso. Demonstrou, né? Mas demonstrou a própria vivência, né? Yeah. Ele demonstrou e eu chamo a minha responsabilidade de facilitar a vida de uma série de pessoas que visitavam as casas que o meu pai
partilhava, né? Sim. E então disse à mãe dos meus irmãos mais novos que entendia que era melhor juntarmos-nos todos numa só casa. E foi isso que aconteceu. Durou uns dias, depois ela voltou para a sua casa. Mas e como Facilitou-se. como é que reagiram, tipo, as tuas irmãs mais velhas, a própria avó? Foi tudo tranquilo? Eu acho que tudo isso é uma questão de cultura, uma questão de educação. Yeah. Porque o meu avô teve 20 e tal filhos. Uhum. E 20 e tal filhos com mães diferentes. Sim. Por acaso, biológicos eu tenho 2. Uhum. Yeah, sim. Bem, biológico, porque é uma carrada de outros que são teus de criação. E eu... Mas há uma coisa que é importante. O meu pai veio já com os seus hábitos e costumes, porque naquele tempo acho que era quase comum Yeah. as mães dos filhos viverem todas próximas umas das outras. Então, o meu pai fazia questão de nos levar a ver os nossos irmãos. Yeah. E nesta vivência, nós ganhamos muitos laços. E creio que não foi muito difícil tomar esta decisão. A decisão foi tomada unilateralmente. Eu tomei-a unilateralmente. Não senti da parte da minha mãe nenhuma repulsa nisto aí. Ok. Não senti. Creio que, se calhar, a nível dos mais velhos, devem ter olhado para mim e dito: epá, esse miúdo está com tudo. Yeah. Mas é bom também que se tenha em conta que, naquela altura, eu era já o filho mais velho. Yeah. Tinhas perdido... Porque tinha perdido o meu irmão mais velho, né? Sim, o teu Rui. E perdi o meu irmão a seguir. Então, eu era o mais velho. Os outros eram todos miúdos. Yeah. Eram todos miúdos. Que eram filhos do meu pai. Sim. Com a senhora que falamos, Uhum. Dona Olívia, com que eu fui buscar para partilhar o óbito. Com toda a consideração e respeito pelos defuntos. Claro. Isso também não foi muito difícil, porque lembro-me que o meu pai, a certa altura da sua vida, foi embarcadiço. Era enfermeiro, mas... Que ficava dentro, ficava dentro nos dos navios. Sim, e sim. tal. Tinha um papel como se de médicos se tratassem, né? Yeah. Urologista. Ele era o enfermeiro do urologista, mas nos barcos ele era enfermeiro. Era Tipo enfermeiro, clínica geral. Era Enfermeiro... tipo médico de clínica geral. Yeah. Yeah. Era muito querido lá, na altura, na Angonave. E o meu pai, quando viesse de viagem... Portanto, o barco é grande, né? Uhum. Então, ele trazia os seus sacos de arroz, os seus sacos disso, as suas caixas de whisky e tal. Yeah. E fazia a partilha. E essa partilha, muitas vezes, era feita lá em casa. Yeah. Ok? Portanto, isso é uma questão de educação. Isso tem muito a ver com aquilo que tu disseste no início da nossa conversa. Como é, porquê, Yeah. tal. Yeah. E então acho que não foi muito difícil, não foi nenhum desafio nem a minha mãe, nem a Dona Olívia. Sim. Mas foi de facto uma forma de nós É que nos dias de hoje... chorarmos juntos. Nos dias de hoje eu acho que isto é meramente impossível nas lides da sociedade, da prole aqui do centro da cidade, Okay. porque é meramente impossível conseguir-se um feito desta natureza, porque as senhoras da minha idade, estou a falar da minha idade, né? Da minha geração, eu nem sei se elas conseguem considerar uma possibilidade dessas sem o fusível pifar na cabeça delas. Só de considerar. Você, tipo, assim, eu chego em casa e começo essa conversa. Eu posso eventualmente eu falecer. Eu achava que as mães dos meus filhos... não convém eu falecer. Mas achava que as mães dos meus filhos deviam estar todas juntas em... Meu camarada. Parece que vai apressar a tua partida, essa conversa. Se calhar o mais prático agora é as pessoas
dizerem e deixarem isso bem claro, quando eu morrer não quero óbitos em casa. O meu funeral tem que ser no sítio público. E depois deixar ao critério dos demais o que é que querem fazer. Chacun sa place, né? Chacun sa place. Faz muito faz muito sentido isso. Faz muito sentido. Oh, pai, mas naquilo que é a tua forma de olhar para o mundo, como é que tu vês o processo de um ser humano desenvolver a sua autoliderança, né? Porque hoje o mundo tem uma questão de super comunicativo, ou seja, antigamente podia haver carência de informação, hoje há excesso de informação. Como é que uma pessoa consegue manter aquilo que é a sua identidade e ser fiel a essa sua identidade? Que isso é uma coisa que eu vejo em ti desde sempre. Eu digo, o meu pai não vai aceitar pedir isso a ninguém. O meu pai, tipo, que as pessoas assim, estás em conversa com algum amigo, ele diz, fala com o teu pai para ele pedir, não sei quem, ele não esquece. O meu pai não vai aceitar, ele não aceita fazer esse tipo de pedidos, ele não aceita não sei quantos. E isso é uma coisa que eu cresci a ver. E eu achei muito engraçado uma vez, o Chiari estava a falar com o Edgar, já pedi não sei o que, o Edgar perguntou, pediste quantas vezes? E o Chiari disse não sei quantas vezes tinha pedido, eu disse, papá já não vai fazer. O papá tu só podes lhe pedir uma vez. Se ele disse assim, tu esperas. Porque eu aprendi isso com o meu pai, né? Então, é uma coisa que eu gostava de perceber. Neste mundo, nesse contexto, informação de tudo quanto é lado, como é que tu te mantens fiel àquilo que tu és? De facto, eu faço isto não por um orgulho excessivo, mas se calhar é porque, ao contrário, quando são as outras pessoas a pedirem, eu reajo muito rapidamente e tento, no pouco, ajudar. Sim. E é muito difícil para mim, mas muito difícil mesmo. E eu não vou dar exemplos, nem... Sim, não precisa. Não vou, mas eu já falei muitíssimas poucas vezes com pessoas que acreditei que fossem rapidamente poder resolver alguma situação. Resolver. Mas o resolver não tem que ser material. Claramente. Às vezes até a opinião. Sim. Eu digo a muitas pessoas, eu não tenho muitos amigos. E não os cito. não tenho muitos amigos, mas eu costumo dizer uma coisa. A estes poucos e inclusivamente aqueles conhecidos próximos, eu costumo dizer-lhes, eu gostava que vocês que me tivessem a mim como... Inverter as posições, né? Inverter as posições. Vocês na minha posição e eu na vossa iam ver como é que as coisas iam acontecer. E então, vejo muitas vezes que as pessoas só não avançam, só não recuam por razões às vezes até que não têm muito peso. Mas não avançam. E então, para mim, é como diz o Chiari, pá. Ou o Edgar, basta uma vez, eu já não peço mais. Não me sinto bem. E digo-te mais. Em off posso-te contar, mas a primeira vez que eu manifestei uma necessidade a alguém que, apesar de ter tido e vem tendo momentos muito bons de convívio, conheci um sim e vou conhecendo agora porque já é quase uma rotina. Eu disse assim, há pessoas neste mundo, há pessoas neste país que conseguem entender os outros e serem presentes. Tu falas hoje já tens resposta. Mas, de uma maneira geral, a grande maioria não reage assim. Então, essa questão de sermos nós próprios tem que ser uma coisa que sai de dentro. É assim. Tem que ser uma coisa que sai de dentro. E eu sinto-me muito feliz
passar próximo ou estar num outro sítio e receber a presença de pessoas que estiveram a trabalhar comigo, a conviver comigo no passado. E que fazem reparos positivos. Ou ouvir alguém dizer, estava aí num sítio, veio um indivíduo querer falar de ti, ao contrário, eu disse logo para ter juízo. Isto é de facto positivo, porque... É positivo mesmo. Todos temos os nossos erros, temos os nossos excessos e tudo mais, mas se nós formos coerentes com a nossa atitude, com nós próprios, não é difícil fazer isto que tu acabaste há pouco de dizer. E é triste, de facto, quando alguns de nós, pelo simples facto de apoiarem o outro, pensarem que estão a comprar compromissos. Para sempre, quase. Para sempre. Isto é errado. Comigo não joga. Isso não cola mesmo. Eu reconheço, enalteço no momento, mas eu não posso ficar refém de uma atitude que foi tomada ontem. Fico refém de princípios e digo-te, acho que não fizeste bem. Podias ter feito assim. E se a pessoa quiser ouvir o meu conselho, a minha opinião, as coisas funcionam. Se não quiser, eu vou continuar a respeitá-lo naquela sua atitude, mas vou ter pena dele, por não saber acatar uma opinião que pode ser boa e que até lhe ajudar a reganhar a confiança e o respeito que ele antes tinha. Isso é interessante. E quando tu falavas, eu fui revendo aqui umas coisas de algumas pessoas que em alguns momentos tentaram posicionar assim comigo, porque tiveram um gesto comigo numa altura e depois vêm quase que cobrar. Não vi tu falares disto, não vi tu falares daquilo. Falei porque não me conviu falar naquela altura, não era o momento, não me apeteceu. Pois. Então eu vou decidir aquilo que eu falo no momento em que eu quero falar, porque eu tenho de ser dono e responsável pelas minhas palavras. Então isso é mais uma daquelas coisas que eu aprendi e que levo do meu pai. Então, mas pai, tu sabes que eu cresci e continuo assim. Eu cresci muito vaidoso com ser o filho do Nelo Vítor. Eu já te contei uma experiência, a primeira vez que eu fiquei chateado por ser filho do Nelo Vítor, que foi assim. Eu cheguei e fui ter com uma moça na casa dela. Eu estava a chachar amiga dela. Mas fui ter com essa moça, amiga da moça que eu estava a chachar. E cheguei, a moça morava ali na Cabral Moncada. Eu cheguei lá e não sei quantos. E eu disse, o meu nome é Marco. O filho do tio Nelo. Sim. Ainda se fosses parecido com teu pai. Olha. Eu te fiquei com pó. Eu disse, como assim? Ainda se fosse parecido com o meu pai? Eu sou parecido com o meu pai. Eu sou só um bocado mais claro, mas sou parecido com o meu pai. Então, esse foi o único dia em que eu fiquei mesmo com raiva por ser filho do Nelo Vítor. Tá vendo? Porque, pá, é difícil. O charme é muito. Tá vendo? Então, é difícil um gajo competir contigo. Então, aí fiquei mesmo chateado. Mas eu cresci o Marco, filho do Nelo. O Marco, filho do Nelo, para pessoas da tua geração, para pessoas mais velhas que tu, que te conhecem e respeitam. Muitas vezes chegas na casa de um amigo e quem é? Eu sou o Marco Vítor. Mas Marco Vítor? Vítor quê? Não, Correia Vítor. É filho do Nelo? Sim, sou filho do Nelo. Então, isto sempre foi uma coisa que não só granjeou respeito, fez com que as pessoas se sentissem confortáveis comigo, que me abrissem a porta e tudo mais. E eu sou muito grato por isso e eu falo disso muito abertamente. Mas quando é que foi a primeira vez que tu sentiste tu és o pai do Marco Vítor? Tipo, estás num sítio e estás a falar... Não é assim. Não, tipo, no sentido de reconhecimento social. Tipo, tu estás num sítio e estás a falar e dizes, não, o Marco Vítor é meu filho. Como Marco Vítor? O coach? Quando é que foi a primeira vez que isso assim te aconteceu? Lembra? Olha, foi recentemente, então. A sério? Eu tenho uma maneira de falar dos meus. É verdade. E de falar de mim de forma aberta. Eu acho que eu sou uma pessoa sem segredos. Eu não sei porquê. É melhor sermos nós a falar do
conseguir enxertar a nossa vida e tentarem trazê-la cá para fora. Outra coisa que eu tirei do meu pai. E há pouco tempo, eu precisei de dar um jeito ao meu cabelo e tal, para uma ocasião especial. E eu falei, no sítio onde eu fui, disse, não, meu filho costuma vir aqui. A voz da 4M, então. Tu é que estás a fazer Não, publicidade. tranquilo, posso. Os miúdos disseram, o nosso embaixador, o nosso coaching. Quer dizer, foi assim. Porque de resto, eu acho que as coisas estão facilitadas, porque eu já estive com muita gente. Aliás, tu também já me contaste isso, de dizerem, olharem para ti, mas tu és filho do Neno Vitor. Já. Portanto, principalmente pessoas que conhecem o teu andar, né? Porque o meu é tipo uma fotocópia do teu andar. Quer dizer, o falar, o rir. Isto é mesmo assim. A gente tem que ter orgulho daquilo que é nosso, se temos orgulho do que é dos outros em assim muitos aspectos. E pronto, eu falo da família, estou com a família, sinto a família a cada momento. Quando acho que a família está um bocadinho silenciosa, eu manifesto esta contrariedade. Então, os netos nunca mais vieram aqui. Mas assim, eu acho tipo, que isso não ajuda. Foram lá 4 dias. Pode ser. Isso ajuda que as pessoas também se habituem, se aproximem e tudo mais. E depois vocês são muito filhos do pai. Ainda bem que são filhos do pai, né? É isso. Mas, como é que te apresentas, por norma? Marco Vitor. Marco Patrício Vitor. Então... Marco Patrício Vitor. Não tem o nome da minha mãe aí, né? Pronto. Tem algumas razões minhas para isso. E eu falo delas também. Mas pai, tu disseste uma coisa que eu acho... E nós podíamos ficar aqui muito mais horas a falar, mas há uma coisa que tu disseste há bocado. Só tem 2 filhos biológicos. É outra coisa que na tua geração não é comum. E depois vem o teu filho, faz 6 filhos. Ainda, né? Como tu disseste, né? Que não quero que seja o último, né? Então chega o teu filho, faz 6 filhos. E tu... Eu lembro uma vez, tu disseste-me no aeroporto, quando eu te informei que ia ser pai do Emanuel. Falei, pai, eu vou ser pai. De novo? Sim, vou ser pai e agora... Não sei se é menina, se é rapaz, ainda não sei nada disso, mas vou ser pai. E eu senti em ti tu dizeres que uma coisa como... porque me soou como... Eu também podia fazer mais filhos, eu também podia ter tido mais filhos. Alguma coisa assim desse género, né? E eu pergunto-me, tu alguma vez sentiste pressão disso? Pressão de fazer mais filhos? Como é que só tens 2 filhos? Não fazes mais filhos por quê? Sentiste essa pressão alguma vez? Não. Não? Não? Não. Não, porque às vezes os pressão amigos de fazer pressionam. mais filhos, não. Não, às vezes os amigos pressionam, outras pessoas pressionam, no sentido tipo, como é? Só 2? Como é? Não fazes mais? Há coisas que são questões de princípio. Questões de princípio. Há coisas que a própria natureza se encarrega de resolver. A verdade é que eu tenho o Marco, a Karina e tenho o Edgar como filho neto, né? Porque o criei. Sim. Mas, como disse há pouco tempo, tenho muitos filhos. Muitos filhos. Eu senti isso em todo lado. E tenho um grande orgulho, um grande prazer em tê-los a todos. Agora, ter mais biológicos era o que queria saber. Sinto-me bem com os que tenho. Aliás, uma vez eu lembro-me de ter dito junto de uma pessoa mais velha, só tenho, e quase que apanhei uma chapada na boca como a minha mãe me deu por causa de feijão. Do só, né? Não se diz só. Tenho 2 filhos.
eu não sou propriamente um frequentador da igreja, vou em ocasiões especiais, mas sou cristão, rezo, peço. Para todos Deus tem um propósito. Tudo. Então, sinto-me bem assim como estou. E estou à espera que a tua amiga traga a menina. Queres esse tema? O pai grande maluco. A outro que vou contar. Estás a falar, vou contar. Não, mas olha, papai, nós podíamos de facto ficar aqui na conversa por muito mais tempo. Vamos fazer uma segunda vez essa nossa conversa e outras várias conversas. Nós tínhamos feito uma vez um projeto e começámos e fizemos 2 sábados de conversa na rádio e foram muito interessantes no meu programa, o Fala com Marquito. E eu quero continuar a poder partilhar com as outras pessoas algo que eu já faço a minha vida toda, partilhar o meu pai. Então eu gostava muito de continuar e gostava muito que tu voltasses aqui para continuarmos a falar, porque, pai, a minha geração está com muita carência de referências. A minha geração de pais muitas vezes não sabem o que é ser pai e muitas vezes deixam com que o seu ego e seus problemas com as mães dos filhos lhes faça estar distante dos tais filhos, né? E eu falo muitas vezes, em tempos estive numa entrevista num programa do Pensar a Angola, de um amigo meu, Geraldo Dalla, e todo mundo que estava naquela mesa falou da ausência dos pais. Pessoas todas da minha geração. E eu no fim, pai, disse assim, eu ouvi-vos falar e quase me sinto mal de viver o normal. Porque o normal deixou de ser o comum. Então eu quase me sinto mal de viver o normal, que é o meu pai é o meu pai. Não tem... Minha maior referência é o meu pai. O meu maior amigo é o meu pai. A pessoa com quem eu vou mais discutir é o meu pai. Não vale a pena. Eu vou discutir com o meu pai, ele não vai me entender, eu não vou lhe entender, mas eu depois no dia seguinte vou lá de novo. Porque é o meu pai. Então, eu sinto que nós temos a obrigação, quase, de servir de plataforma para se falar abertamente sobre esse tema, principalmente o tema da parentalidade, tá a ver? Porque não está mesmo bom, pai. Não está mesmo fixe. Não, mas eu tenho dito e acredito que nos próximos tempos, da mesma forma que nós já tínhamos trabalhado e começado dia, estou a tentar falar com outras pessoas que têm programas de rádio e já vi também um programa de televisão que pode ajudar neste sentido. Começar-se a falar um pouco mais sobre essa matéria. E aprofundar-se também a questão ligada à educação para a cidadania. Porque acredito que se formos por esta via, sairemos todos daqui satisfeitos, compensados, porque nós já estamos naquela fase, já estamos a dever, né? Já estamos mesmo em dívida, é verdade. Então temos que trabalhar o quanto antes, temos que trabalhar, passar essa mensagem, porque, eu repito, nós todos temos o nosso lado melhor e o nosso lado menos bom. Verdade. Mas toda a razão daquilo que nós hoje somos, do que fazemos, do que deixamos de fazer, tem a ver com todo esse processo, desde o nascimento, os momentos, a vivência, o relacionamento que foste mantendo ao longo destes anos, e chegares a uma altura e parares mesmo. Parares mesmo e dizer, então, vale a pena ir por aqui, por ali. Às vezes a decisão não é tua, a decisão é tomada por outras pessoas. É verdade. Mas tu aceitando é porque estás naquele diapasão também.
Porque a nossa sociedade precisa mesmo de ir avante de forma sincera, de forma responsável. E para tal nós temos que conversar, discutir esses aspectos. Sabes bem, eu já trabalhei com pessoas de várias nacionalidades. Sim. Será que pôr os pés em cima da mesa é correto? Há quem ache que sim. Yeah. Será que a nova onda que começamos a assistir das pessoas, depois dos pais lhes terem batizado como Manuel Antunes, qualquer coisa, serem no ato da apresentação, ou no ato da apresentação, apresentarem-se como PhD fulano de tal, doutor fulano de tal, ele é que está a dizer, Yeah. ministro fulano de tal, e depois há títulos que ficam contigo, Yeah. há outros que não. Yeah. Hoje somos todos amigos, amanhã um de nós é nomeado para um cargo mais alto, tu já não és o Marco, já tens que ser o doutor, o não sei quê. Mestre Marco Vítor. E isso tudo mexe com a minha maneira de ser e de estar. Yeah. Yeah, temos muito E eu trabalho. já dei conta que ultimamente, para evitar ter que passar essas minhas opiniões, que sou muito direto naquilo que penso, faço questão de respeitar a forma de falar, ser comedida, para não passar dúvidas e não dar hipótese para outras coisas. Yeah. Mas prefiro às vezes afastar-me. Yeah. E vejo que muitas vezes, afastando-me, eu estou a arrastar pessoas para perto de mim. Mas o que eu quero dizer é que... Wow. E temos passado essa mensagem. Felizmente, essa geração que está a dirigir o país é minha também. Yeah. E a gente tem conseguido conversar, passar algumas informações, trocar opiniões nos sítios mais informais, dizer as coisas com as palavras certas, porque só estamos mesmo nós. Yeah. Mas é preciso irmos depressa. Yeah. E vocês que têm essas possibilidades de fazer esses programas, de estarem nas rádios, têm um papel muito fundamental a desempenhar. E contem connosco. Na parte que me toca, cá estamos. Quanto a mim também não tens muita opção. Olha, muitíssimo obrigado, papá, por ter estado aqui comigo. Pessoal, esse foi o meu primeiro episódio do Marcaste. E tu estás convidado a estar aqui nos próximos episódios todos, porque se tu estás aqui é porque me marcaste, então se tu estás aqui é porque também fazes parte da minha vida. E deixa o teu like, partilha isso por todos os cantos do mundo, porque eu tenho fé que essa conversa e todas as outras conversas que eu vou aqui ter, vais poder tirar alguma coisa positiva para ti, para a tua vida e para as pessoas à tua volta. Yeah? Vamos lá, vem comigo nessa viagem. Estamos juntos. Força aí. Obrigado uma vez.